Olá, eu sou o pastor Aloísio e esse canal foi criado para te abençoar, para edificar a sua vida. Por isso eu quero te pedir, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta. Importante também que você comente e compartilhe aquilo que abençoar você, certamente vai abençoar muitos outros. Uma coisa que eu aprendi no decorrer dos anos é nunca tomar decisões que não sejam baseadas na oração e na palavra de Deus escrita. Muitas vezes nós somos seduzidos pelo pensamento do mundo, que parece sensato, parece apropriado, mas que às vezes é só mesmo uma escravidão de mamon. Pastor, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que mamon é muito mais do que dinheiro. Mamon é o Deus deste século, entende? E muitas pessoas são escravas de mamon. E elas só fazem aquilo que mamon permite. Entende o que eu estou dizendo? Então, elas não oram para saber a vontade de Deus. Elas perguntam para mamon se o dinheiro dá. Não sei se você está compreendendo. Então, eu tive uma experiência assim, e isso foi também muito importante para o meu ministério, porque isso mudou a minha maneira de lidar com as coisas realmente importantes que são de Deus. E eu me lembro quando a minha segunda filha nasceu, aí o médico que fez o parto era um irmão, ele já é falecido. Ele era um irmão, ele fazia parto para os pastores, não cobrava nada, era algo que ele fazia para ajudar mesmo pastores na época. E eu me lembro, vivendo um tempo muito difícil, isso foi em 92, tempo de crise, de hiperinflação e de tantas dificuldades financeiras. Naquela época, a dificuldade financeira era, vamos dizer assim, a parte que mais pegava no ministério. Mas eu sei que todos nós temos uma fase em que a questão financeira passa a definir muito as suas decisões. Aí eu me lembro, nesse contexto de dificuldade, ele tinha acabado de fazer o parto da minha esposa e ele saiu lá da sala do parto e veio até onde eu estava numa sala do lado, esperando, e ele falou para mim, ele falou, olha, você pode decidir agora, você quer ter mais filhos ou você quer fazer a laqueadura da sua esposa? Porque ela está agora, né, na posição em que eu posso fazer, não vai custar nada, vai ser de graça para você, mas se você quiser fazer depois, aí vai ser uma cirurgia, vai ter todo o custo e tudo mais. E essa é uma das coisas que eu mais me arrependo na vida, porque uma das coisas melhores da vida é ter filhos. E eu me lembro do meu raciocínio com o médico, entende? Não é que seja algo, vamos dizer, essencialmente errado, nem feio, ele só é natural, ele só é baseado no pensamento do mundo, de mamon. E ao invés de eu dizer para ele, olha, não, eu prefiro orar para saber de Deus quantos filhos o Senhor quer que eu tenha, para saber de Deus, né, se eu devo operar ou não. Em vez de dizer isso, eu disse para ele, olha, realmente a vida está tão difícil, está muito difícil criar filho, as condições financeiras são tão complicadas, eu não sei se vamos conseguir ter mais filhos, então é melhor parar por aqui. Você entende? Eu decidi algo baseado em mamon, baseado só no dinheiro. E na hora que eu fiz isso, eu não percebi, fui em paz, né? Fiquei até alegre com a bênção de ganhar a laqueadura. Mas depois, quando eu fui orar, algum tempo depois até, o Senhor falou comigo que eu tomei uma decisão por mim mesmo, que eu não perguntei, que eu não consultei. Eu tomei uma decisão baseada na minha conta bancária e eu pensei que Deus não era Deus suficiente para sustentar 3 filhos, 4 filhos, que se eu tivesse mais um, Deus ia me deixar na mão. E Deus me mostrou como aquilo foi um mau testemunho, eu sendo pastor, ter feito daquela maneira. Eu me arrependi muito e chorei muito por causa disso. Por quê? Homens de Deus não podem tomar decisões que diminuam o tamanho de Deus, que limitem a Deus e que coloquem mamon como centro. Homens de Deus não podem fazer isso. Naquele dia, eu fui tão marcado que depois, todas as vezes que eu me deparei com uma decisão
relevante, importante, eu sempre parava para perguntar: eu estou decidindo isso de maneira natural ou estou crendo no poder de Deus? Isso fez toda a diferença no meu ministério depois. Porque eu passei a crer que Deus pode dar prédios, Deus pode dar condição para pagar salários de obreiros, Deus pode expandir a obra. Parei de limitar a Deus e parei de pensar primeiro na provisão do mundo. Eu penso primeiro na provisão do céu. Que o Senhor te dê também clareza cada dia para que você tenha um ministério espiritual na presença de Deus. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida e você gostaria que ela chegasse a outros, então você pode nos ajudar. Como? Primeiro, inscreva-se no canal. Depois, ative as notificações. Curta aquilo que nós publicarmos, comente e depois compartilhe, envie esse link para que mais pessoas possam ser abençoadas também.